como vocês percebem, cada vez está ficando mais caro as coisas, seja na ida ao mercado, no posto de gasolina ou até mesmo naquelas comprinhas online da Shopee, da Shein, não é mesmo? Toda vez que você pega o seu dinheiro, parece que aquilo ali não está servindo mais para nada como antigamente. Os preços estão subindo e sem parar, e isso tem um nome, chamado inflação. Mas você já parou para pensar o que de fato é inflação e como ela pode afetar diretamente a sua vida, o jeito que você gerencia a sua família e tudo? O seu dinheiro, os seus investimentos estão totalmente atrelados a ela. Então fique comigo que até o final desse vídeo você vai entender tudo sobre esse fenômeno que infelizmente acontece na maioria dos países. E eu vou te explicar como existem dois lados da moeda, a deflação e a inflação, e como nenhum dos dois é bom e tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então galera, a inflação é aquele aumento generalizado dos preços e bons serviços ao longo do tempo. É como se você visse que o seu dinheiro está evaporando aos passados meses. Como se você fosse lá no mercado, comprasse um pacote de arroz de 5 quilos, ele está lá 20 e poucos reais. Só que no mês seguinte, de 20, ele vai para 22, 23, 24. Daqui a pouco você chega no mercado e está a 30 reais. Isso é um reflexo da inflação. Ou seja, seu dinheiro vale menos com o passar do tempo. Seu dinheiro praticamente está evaporando, já que você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Você precisa de muito mais dinheiro, você precisa de 100, 200 reais para comprar umas coisinhas para fazer no final de semana da sua família. Agora, essa alta dos preços não acontece do dia para a noite, não é simplesmente você ir no mercado e isso mudou do dia para a noite. E nem sempre isso é um problema isolado só da sua cidade. A inflação pode ser causada por diversos fatores, como o aumento da demanda de produtos. Muitas pessoas querendo comprar tal produto faz o preço dele subir, assim como muitas pessoas vendendo faz o preço cair. O aumento dos custos de produção, está ficando mais caro para fabricar. Crises econômicas mundiais ou nacionais e até políticas monetárias do próprio governo. Para você que não sabe, o Brasil já teve um momento da história bem complicado com a inflação. Bom, não é da minha época também, mas do que eu ouço todo mundo falar, e eu já fui estudar sobre isso, é que lá na época dos anos 80, 90, você que já tem mais de idade aí, você vai conhecer a tal famosa hiperflação. Ou seja, quando está totalmente uma loucura generalizada, você não sabe o que os preços estão mudando a todo momento. Imagina só, na década de 90 você ia no supermercado lá e quando chegava no caixa o preço dos produtos já tinha mudado enquanto você fazia as próprias compras. Você pegou o saco de arroz lá, estava lá tal preço na prateleira, quando você chega no caixa já é outro preço. E isso realmente aconteceu. Para você ter uma noção, em 1993 a inflação do Brasil chegou a 2.477% ao ano. Para você ter uma noção disso, o seu dinheiro perdia o valor tão rápido que as pessoas saíam correndo para comprar produtos enquanto recebiam o seu salário, porque se deixasse para comprar depois, as coisas podiam subir muito. Você recebeu o seu salário lá, se você não comprasse na hora, se deixasse para comprar amanhã, depois de amanhã, o preço já era totalmente diferente. E isso impactava tudo na economia. Empresas não conseguiam planejar seus custos. Trabalhadores pediam reajustes salariais constantes, todo dia lá. Tinha gente chegando no patrão falando: olha meu patrão, não está dando para continuar com esse salário, porque não está dando nem para comprar o que eu comprava há uma semana atrás. E o governo tentava de todas as formas conter essa inflação galopante, porque ela toda hora estava subindo cada vez mais, parecia que o país ia passar fome. Mas era uma tarefa quase impossível de fazer, porque não é uma coisa simples, né? Então, foi só com a criação do Plano Real, lá em 1994, que inclusive completou 30 anos esse ano, a situação começou a se estabilizar. O Plano Real foi disponível, responsável por trocar a moeda e implementar uma série de reformas econômicas que aos poucos foram controlando a inflação. Porém, eu vou te explicar nesse vídeo que a inflação ela não acabou, porque você vê que a gente perdeu muito valor de moeda ao longo desses 30 anos. E mesmo com o sucesso do Plano Real, a inflação ainda é um fantasma que roda o Brasil. Nos últimos anos, temos visto que, por exemplo, em 2015, a inflação chegou a 10,67% ao ano.
impactando novamente o bolso dos brasileiros. E mais recentemente, com a pandemia de 2020, né, do Covid-19, a crise econômica global, vimos os preços dispararem em todos os mercados, em tudo, gasolina, mercado, tudo que você imaginar disparou. Por quê? Porque a pandemia ela foi uma catástrofe global, então até o petróleo lá de outro país estava prejudicando aqui, principalmente nos setores essenciais, como eu falei, alimentos e combustíveis, porque tudo está atrelado. Se aumenta o combustível, vai ficar mais caro para fazer entrega, vai aumentar o preço dos caminhoneiros, vai aumentar o custo, e isso dá uma catástrofe global. Bom, agora vamos aos números, né? Porque eu não posso ficar falando aqui a minha opinião, eu tenho que falar coisas baseadas em estatísticas. E de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o índice de inflação medido pelo IPCA, que é o índice de preços do consumidor amplo, foi de 5,79% em 2022. Mas esses números podem variar muito dependendo do produto ou serviço. Então, tipo assim, se em 2022 estava aquilo, cada ano está ficando pior. Cada ano está piorando a situação da inflação do Brasil. Por exemplo, o preço dos combustíveis teve uma alta de 30% em 2021. Só que, por outro lado, alguns itens de consumo diário, como alimentos, bebidas, tiveram uma alta ainda mais moderada, ou seja, pelo menos ela não foi tão catástrofe como 30% dos combustíveis, e foi em torno ali de 9%. Mesmo assim, é muita coisa, já que tipo, a gente está falando de ao ano. Cada produto que você compra está ficando tipo, 10% mais caro ao ano. Tem noção disso? Outro dado importante é que a inflação acaba afetando de forma diferente cada classe social. Enquanto as famílias de mais baixa renda, né, sentem mais o impacto do altos preços dos alimentos, por causa que elas recebem pouco dinheiro. Se elas recebem lá R$1.000 e poucos no mês, olha como que fica difícil para ela comprar as mesmas coisas. Mas quem ganha 100 mil no mês não faz diferença. Já as classes mais altas da sociedade sofrem com o aumento dos bens de consumo duráveis, como carros e imóveis, porque o preço vai ficando mais caro para isso também. Tudo está atrelado. Se aumenta uma coisinha ali, vai aumentar lá no final. Porém, como a inflação impacta a vida das pessoas? Você sabe disso? E aí, você consegue escapar dessa armadilha? Você consegue olhar para a inflação e falar assim, eu sei um jeito de conseguir burlar essa inflação e fazer o meu dinheiro render? Porque a inflação corrói todo o seu poder de compra se você não souber onde investir. Se você ganha, por exemplo, R$3.000 hoje e no ano que vem tudo aumenta 10%, mas o seu salário não acompanha essa evolução, é como se você estivesse ficando na prática cada vez mais pobre. E a realidade é que para grande parte dos brasileiros, os salários não aumentam na mesma velocidade dos preços. Por exemplo, todo ano a gente vê um reajuste salarial, só que sobe ali R$50, R$70, R$80 no salário, sendo que as coisas subiram pelo menos 150. Mas além disso, a inflação também tem um impacto profundo nos seus investimentos. É realmente aquele dinheirinho que você bota para investir no futuro, sabe? Por quê? Porque quando a inflação está alta, os retornos de investimento de renda fixa, como a poupança, por exemplo, podem ser bastante corrompidos. Por isso, corrompidos no sentido de corroídos, eles vão estar sendo esfarelados. Ou seja, mesmo que o seu dinheiro esteja rendendo, você na verdade está perdendo poder de compra. E é por isso que eu vou te ensinar aqui agora também, e em vários outros vídeos desse canal, que a poupança é a pior coisa que você pode fazer. Porque a inflação está rapidamente corroendo os seus rendimentos. A inflação, para você ter uma noção, às vezes ela fica acima de muitos investimentos. Então você bota o seu dinheiro na poupança e mesmo assim ela não bate a inflação. Ela está sendo investida e mesmo assim você está perdendo dinheiro. Então agora eu vou te ensinar o que fazer para proteger o seu dinheiro dessa perda constante de valor. Porque você vê o seu dinheiro rendendo e você quer ter uma coisa melhor. Só que aí na verdade você está sendo iludido. E uma das formas mais conhecidas de investir o seu dinheiro é em títulos públicos indexados à inflação, como o próprio Tesouro IPCA. Esses títulos garantem que você vai receber uma taxa de juros acima da inflação.
protegendo assim o seu capital. Por exemplo, você tem lá R$ 1.000, você vai estar recebendo o Tesouro IPCA, é uma taxa de juros mais a inflação, ou seja, vai corrigir pela inflação mais tantos por cento a mais. Além disso, investir em fundos imobiliários e ações de empresas sólidas também podem ser boas opções, porque elas tendem a pagar mais que a inflação. Fundos imobiliários, por exemplo, pagam aluguéis que, na verdade, na maioria das vezes são reajustados pela inflação, garantindo que o investidor mantenha assim o seu poder de compra. E uma coisa boa para você que não sabe é que fundos imobiliários, quando ele paga esses aluguéis, os seus dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, além de estar acima da inflação, você não precisa gastar o seu dinheiro no imposto de renda. No Brasil, muita gente vem apostando em ativos atrelados ao dólar também como opção, uma forma assim de proteger o seu patrimônio que você construiu ao longo do tempo, já que o dólar tende a subir em diversos momentos de crise de inflação alta. E se a inflação está alta aqui no Brasil, a tendência é que o dólar fique mais caro, você sabia disso? E isso pode ser uma boa estratégia, mas é importante ter cuidado e estudar bastante antes de fazer qualquer tipo de investimento, porque ainda mais atrelados ao dólar, você está se expondo, na maioria das vezes, a renda variável. O dólar pode subir, pode cair. Mas então, se a gente tivesse que falar como vencer a inflação, eu teria que dizer que ao longo dos anos, que eu já invisto há um bom tempo, a gente foi percebendo que não dá para ficar perdendo dinheiro para a inflação, porque ele fica corroendo o seu dinheiro ao longo do tempo. E a melhor maneira de vencer esse monstro que tem aumentado todos os dias, devorando o dinheiro da sua carteira, é a capacidade de gerar renda. E isso que você faz investindo em você mesmo, na sua educação e nas suas habilidades. É por isso que uma coisa que eu sempre faço é comprar curso, é investir em mim. Por quê? Porque se você tem um pouco de dinheiro e você está investindo, você tem que gerar mais frutos para o mercado de trabalho. Você tem que ser uma pessoa qualificada. Por quê? Porque não adianta só você investir um pouquinho que você tem. Você tem que ganhar mais para investir mais. E de acordo atrelado ao IPCA, para não perder pelo menos para a inflação. E é por isso aqui no meu canal que eu vou estar sempre te ensinando tudo sobre investimentos e como ajudar nos seus negócios, nas suas habilidades pessoais. Porque uma coisa que eu faço, pessoal, é estudar muito sobre como investir no dinheiro, porque muitas pessoas se preocupam com futuro de carreira, futuro de profissão, mas dinheiro você vai lidar com a sua vida toda. Talvez a sua profissão você não faça daqui a 10 anos. Então, sempre estude sobre investimentos. Agora eu quero te pedir para você clicar nesse link aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like, porque aqui eu vou estar te ensinando tudo sobre finanças e como você pode vencer a inflação, e não somente vencer ela, mas fazer o seu dinheiro render muito acima dela. Então, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e valeu!